Olá turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao CBI TV. Estamos no episódio 16 do CBI Responde. Eu tenho uma pergunta bem interessante aqui da Jéssica. Olá, doutor Gustavo, eu sou a Jéssica, sou aluna do CBI Miami e tenho uma filha de 3 anos com autismo. A minha pergunta é: o que é o enriquecimento do ambiente no autismo? Excelente pergunta, Jéssica. Bem, eu vou tentar ser breve e prático na explicação desse conceito do enriquecimento do ambiente em crianças autistas. Eu vou voltar um pouco no tempo, em 1949, um pesquisador americano chamado Donald Hebb, ele trabalhava com camundongos no laboratório e ele acabava, no final de semana, ele levava alguns camundongos para casa. Às vezes esses camundongos ficavam um final de semana, às vezes uma semana na casa dele, brincando com as filhas. O Donald Hebb tinha duas filhas. E elas ficavam brincando, seriam pets, né? E depois ele levava de volta os animais para o laboratório para continuar suas pesquisas. E acabou sendo uma grande coincidência. O Hebb passou a notar que os ratinhos que voltavam da casa dele, de certa maneira, esses ratinhos ficavam mais espertos, mais inteligentes, com menos medo, menos ansiosos também. E ele começou a postular a hipótese de que, será que esses animais que tinham o seu ambiente enriquecido, né, que eles saíam daquela gaiola presa com pouca estimulação, será que a partir do momento que esses animais fossem estimulados, será que de fato eles ficariam mais inteligentes? E será que a gente poderia aplicar esse conceito a humanos? Pois bem, o Hebb passou a fazer algumas publicações nesse sentido, do enriquecimento do ambiente. Anos depois, o Bowlby e o Harlow, em 1951, 1965, também fizeram publicações com comparação de animais privados de estimulação, com macacos privados de estimulação, em comparação com animais que tinham seu ambiente enriquecido. E também chegaram à conclusão que esses animais estimulados, eles tinham cérebros maiores de tamanho, quando era retirada uma lâmina desse tecido cerebral, esse cérebro desses animais enriquecidos, eles tinham um número maior de conexões nervosas, mais axônios, mais circuitos neuronais sendo formados, e esses animais eles executavam atividades de raciocínio lógico e de interação social de uma forma melhor adaptada que aqueles animais privados de estimulação. E daí a gente passa pela síndrome autística pós-institucional, que o Roxenberger publicou em 2005, o Hutter em 1998, o Ames em 1999 também publicou a respeito das crianças romenas órfãos, que eram crianças completamente privadas de estimulação, que viviam presas em instituições na antiga na Romênia, né, durante o período do governo comunista de Nicolae Ceausescu, e percebiam que essas crianças também passavam a apresentar alguns sintomas de dificuldade de interação social, prejuízo cognitivo, prejuízo motor, e daí a gente chega mais recentemente, e daí tem uma questão muito importante relacionada do enriquecimento do ambiente com o autismo, que foi o estudo do Schneider em 2006, né? O que o Schneider fez? Ele passou a comparar o comportamento, ele repetiu os estudos do Hebb e constatou que aqueles ratinhos enriquecidos, né, que viviam cheios de estímulo, eles funcionavam melhor cognitivamente, então eram ratos mais inteligentes, mais espertos, menos ansiosos e mais esbeltos também, faziam mais atividade física. E ele resolveu utilizar um modelo autístico em ratos, né? Então ele fazia uma indução química de ácido valproico em ratinhas gestantes e que produziam ratinhos com autismo, né? Então eram ratinhos que tinham um comportamento autístico, com mais estereotipia, com dificuldade de interação social, e ele comparou, né? Ele produziu um ambiente enriquecido para alguns ratinhos autistas, e depois comparou com ratos privados de estimulação, que também eram considerados ratos autistas. E o Schneider, em suas pesquisas, ele também concluiu que aqueles ratinhos considerados autistas, quando tinham seu ambiente de vida enriquecidos, eles se tornavam ratos com menos ansiedade, com menos estereotipias, movimentos repetitivos, né? Eram ratinhos que tinham uma capacidade de socialização e interação entre eles muito melhor, e a partir disso, isso de certa maneira abriu os olhos de uma série de outros pesquisadores, e daí Cynthia Hu,
que é uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, em 2013 e 2015, ela resolveu fazer essa pesquisa com crianças, de fato, com crianças com autismo. O que ela fez? Ela separou dois grupos. Um dos grupos de pesquisa, as crianças recebiam o tratamento convencional de autismo, para o autismo, então muitas eram medicadas, outras não. Todas elas recebiam tratamento com terapia cognitivo-comportamental, com análise do comportamento aplicada, ou ABA. Entretanto, uma parte dessas crianças, um grupo dessas crianças, elas recebiam uma estimulação sensorial muito grande. Então existia um protocolo de estimulação em que essas crianças receberam por 6 meses, e quando foi comparado o resultado, né, dessas crianças que tinham esse ambiente enriquecido, aquelas crianças pesquisadas pela Cynthia Roux, que tiveram seu ambiente enriquecido, né, essas crianças elas tinham um desempenho cognitivo, um desempenho de inteligência melhor quando comparado ao grupo que recebeu o tratamento para autismo, o tratamento convencional, e essas crianças também tinham uma diminuição significativa na gravidade dos sintomas de autismo. Então, essas crianças elas eram avaliadas através da escala CARS, que é uma escala americana que mede a gravidade de sintomas do autismo. Então, essas crianças que tiveram um ambiente enriquecido, que foram incessantemente estimuladas, elas se tornavam mais inteligentes e com sintomas menos graves de autismo. Então, o conceito do enriquecimento do ambiente pode ser aplicado de uma forma simples ao conceito de que é muito importante, isso serve, claro, para qualquer criança, uma criança autista ou uma criança atípica, né? É muito importante que tenhamos a oportunidade, com todas as crianças, de abrir um leque de opções, né, de estimulação. Então, é importante, eu não sei o que o meu filho é bom, qual a atividade que ele é bom, então eu vou abrir um leque de estimulação, eu vou ofertar esportes, ele vai fazer futebol, vai fazer vôlei, vai fazer basquete, né? Ele vai ser estimulado através de diversas atividades lúdicas, diversos tipos de terapias. É muito importante que a gente abra o leque de oportunidade para essas crianças, principalmente se é uma criança dentro do espectro autista, e que esses pais sejam muito bem orientados. Então, o conceito de enriquecimento do ambiente tem a ver com o conceito de orientação de pais. O trabalho de orientação de pais é fundamental. Muitas vezes o trabalho de orientação de pais, num primeiro momento, é mais importante até que a terapia individual com a criança. Porque às vezes essa criança ela só consegue ser estimulada através de terapia 1 ou 2 horas por semana. Entretanto, se eu tenho a oportunidade de capacitar esse pai, capacitar essa mãe, né, para que ela possa estimular o filho 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, obviamente que os resultados a longo prazo serão muito melhores, né? Então, enriquecer o ambiente da criança é fundamental. Qualquer criança, uma criança com autismo ou uma criança típica, a gente vai enriquecer o ambiente dessa criança, abrir o leque de oportunidades dessa criança, e vai ser muito importante fazer um bom trabalho de orientação de pais, que esses pais sejam capacitados para que no dia a dia, durante todos os dias da semana, esse pai e essa mãe possam trabalhar, treinar, estimular, enriquecer o ambiente, enriquecer a vida dessa criança, tá bom? Espero que essa resposta ajude a Jéssica e a outros pais e terapeutas que estão nos assistindo. Encontro vocês no próximo episódio. Assine o nosso canal CBI TV e compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Um abraço, turminha, e até a próxima. Valeu, tchau!